Quantos vieram ouvir a palavra de Deus aí? Gente, nós estamos na segunda mensagem dessa série, que é Antissistema. É uma série muito impactante. O apóstolo Richard, ele deu início domingo passado e a mensagem foi muito boa. Uma mensagem de ensino muito profunda. Nós vamos dar continuidade aqui hoje, tá bom? E ele encerra no próximo domingo, se Deus assim permitir, essa série de mensagens Antissistema. Amém? Hoje eu quero focar em Jesus Cristo, porque foi Jesus que quebrou todo o sistema estabelecido e estabeleceu o sistema do reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Coloca aí para mim, João capítulo 1, versículo de número 1. Texto áureo da mensagem diz assim a palavra de Deus. Falando de Jesus Cristo aqui, tá bom? No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Versículo de número 14. E a palavra se fez o quê? Carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Feche os olhos, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoe-nos cada pensamento impuro, sentimento impuro, ato impuro, olhar impuro, cada vez que tropeçamos em palavras, cada vez que fizemos algo que não te agradou. Senhor Todo-Poderoso, a tua palavra diz que não é necessário que ninguém nos ensine nada, mas sim o Espírito Santo que habita dentro de nós há de nos ensinar todas as coisas. Então eu te peço, Pai, humildemente, que tu venha nos ensinar com o teu Santo Espírito, me usando para a honra e glória do teu santo nome, e tudo que for dito e aprendido aqui, as pessoas possam fixar na mente para pormos em prática. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Se você concorda com isso, diga amém, dê um aplauso bem forte ao Senhor dos Exércitos. Jesus, a ideia expressa de Deus. Eu vou repetir isso. Jesus Cristo, a ideia expressa de Deus para aniquilar todo tipo de sistema maligno. Por que eu digo isso? Porque se nós formos estudar um pouco da história no mundo, nós vamos entender que antes de Jesus, Grécia dominava o mundo. Grécia tinha pensamentos totalmente diferentes dos pensamentos do reino de Deus. Exemplo, eles acreditavam, os gregos, que para uma pessoa ser um grande líder, ela tinha que ser bonita. Precisava ser louro, grandão, olhos azuis. Se fosse assim, era um grande líder. Se fosse um pouquinho baixinho, assim que nem eu, barrigudinho, não, você não é um líder. Não é um líder. Para os gregos, para uma pessoa ser um grande líder, a pessoa precisava ser eloquente, falar bem. Se falasse bem, fosse eloquente, carismático, era um grande líder. Mas se a pessoa não fosse nada disso, não era um líder. O interessante é que Grécia, historicamente, foi dominada por Roma. E Roma, ela, quando dominou Grécia, embora tendo dominado, continuou com os pensamentos dos gregos. Ou seja, Roma era uma nação poderosa com um pensamento grego. E Jesus nasce nesse cenário, onde os romanos, eles dominavam totalmente as nações. Então, se uma pessoa não fosse romana, ela era um escravo. Vocês vão ver isso em Atos dos Apóstolos, quando Paulo está para ser chicoteado, aí ele diz, eu sou cidadão romano.
E aí as pessoas começaram a temer. Não, ele é cidadão romano, não pode ser chicoteado sem um julgamento justo, sem uma justiça exata. E então ele não foi chicoteado, por quê? Para os romanos, com pensamentos gregos, se uma pessoa não fosse romana, ela era escrava. Pensamento grego. E Jesus nasce nesse cenário, Jesus forma o seu ministério nesse cenário, nesse sistema maligno mesmo, mas só que ele quebra esse sistema. Quando Jesus vem à terra, ele ensina que para ser um grande líder não precisava ser bonito, até porque a Bíblia diz em Isaías que ele não tinha formosura algum, nem nada que nos chamasse a atenção. Ou seja, se você passasse por Jesus e estivesse cumprimentando, passasse por Jesus, nada ia chamar a atenção. Se você cumprimentasse Jesus, nada, você não ia cumprimentar ele porque ele era bonito, lindo, cheiroso, carismático. Não, 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 não. Jesus veio para destruir isso. Para os romanos com pensamentos gregos, um líder tinha que ter poder, todo mundo teria que o servir. Para Jesus Cristo, o maior é aquele que serve. Para Jesus Cristo, ele lavava os teus pés e dizia: façam igualmente. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Pergunta: eu posso saber o que você está pensando agora, sim ou não? Posso? Não. Para eu saber o que você está pensando agora, o que você precisa fazer? Pegar a sua ideia, o seu pensamento e transformar em palavras. Foi isso que Deus fez. Ele pegou a ideia expressa dele e transformou em palavras para destruir todo o sistema. Por isso que Jesus é o nosso maior exemplo. É por isso que a minha mensagem está baseada em Jesus Cristo hoje. Lógico, eu vou falar algumas características de Jesus que me chamam a atenção, a qual ele quebrou certos sistemas e vem quebrando até o dia de hoje. Mas tem muito mais. Mas eu vou falar algumas aqui. A primeira delas é a seguinte, é bem simples, gente. É obediência. Gente, não tem como nós quebrarmos o sistema sem sermos obedientes. Quando Jesus ele está sendo batizado, Deus Pai brada lá de cima e diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, Jesus Cristo era totalmente obediente. Nós estamos no mês da adoração aqui na nossa igreja. Nós estamos no mês da adoração. Tem um texto interessante que Jesus ele vai dizer em João 4:23, ele diz: mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Alguns dizem que o maior adorador da Bíblia foi Davi, mas eu discordo totalmente. Não foi Davi. Por quê? Eu entendo que o maior adorador das Sagradas Escrituras foi Jesus Cristo. Quando ele fala isso, mas vem a hora, ele está falando de futuro, então não poderia ser Davi, porque Davi já tinha morrido. Ele diz, mas vem a hora, olha o verbo, mas vem a hora, ele está falando de futuro. Aí ele vai dizer, e agora ele está falando de presente, ele está falando dele mesmo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o que Jesus era, gente? Um adorador verdadeiro que adora o Pai em espírito e verdade. Ele é extremamente obediente à palavra de Deus. É por isso que Paulo escreve em Filipenses 2:5, falando de Jesus Cristo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Obediência de Jesus. E quando você é obediente, tem recompensa para Deus. Paulo, ele continua: e por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Só quem é obediente quebra o sistema aí, coloca a mão para frente que eu quero profetizar as bênçãos de Deuteronômio 28, que diz assim: e todas essas bênçãos, se fores obediente, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de tua presença. O Senhor ordenará para si povo santo, e todos os povos da terra saberão que sobre ti é invocado o nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva no tempo certo e abençoar todas as obras das tuas mãos. Ei, ele te guardará, ficarás por cabeça e não por cauda, sempre em cima, nunca embaixo. Emprestarás a muitas nações, porém tu nunca tomarás emprestado. Se você recebe essas palavras, dê um aplauso e glorifique ao nome do Senhor dos exércitos. Segunda atitude de Jesus que me chama bastante atenção e que quebra todo o sistema. Gente, Jesus era um adorador por excelência. E quando eu falo de adoração, nós estamos no mês da adoração, não estou falando de louvar, de cantar, de dançar, de pregar, de orar no seu quarto. Não, isso tudo é válido e muito válido. Mas eu estou falando de um tipo de adoração que quebra todo o sistema. Porque o próprio criador do sistema maligno chegou até Jesus no deserto e disse para ele: tudo isso te darei se prostrares a mim e me adorares. Falando de adoração, na hora da tentação. E ele disse para Satanás: afaste-se de mim, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Adoração verdadeira é quando você resiste à tentação desse mundo. Sabe por quê? Porque João escreve: o mundo passa. Não ameis o mundo. 1 João 2,15. Nem no que o mundo há. O amor, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. É esse que permanece para sempre. É aquele que faz a vontade de Deus. Você precisa resistir à tentação. Nós precisamos resistir à tentação. E todos nós somos tentados em alguma área da vida. Todos nós, gente, temos um ponto fraco. Por isso que esse ponto fraco, a Bíblia diz: vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Se a Bíblia diz que a carne é fraca, gente, a carne é fraca. Então você pode ser o crente mais espiritual que for, a crente mais espiritual que for, de apanhar anjo com a mão. Mas deixa eu te dizer algo. Tem coisas dentro de você que não são convertidas. Principalmente os seus desejos carnais. Não tem bom nisso. Cadê os solteiros aí? Levanta a mão aí. Agora vocês estão com vergonha? Gente, solteiro é tentado, sim ou não? Gente, trabalho, escola, faculdade, dá até pena hoje em dia das faculdades.
Diz que o cara que faz uma faculdade hoje em dia, uma moça que faz uma faculdade, e ela tem os princípios cristãos, e honra esses princípios, esse é crente mesmo. Esse é crente mesmo. Porque a pessoa é tentada de toda maneira. Vai dizer que nunca teve relações por aí, vão caçoar da tua cara. Vai dizer que você está se guardando para o Senhor, vão bagunçar com a sua cara. Ei, deixa eu te dizer algo. Não perca tempo honrando as pessoas. Honre a Deus, que Deus te honrará. Aquele que é solteiro, a Bíblia diz que cuida das coisas do Senhor, em como há de agradá-lo. Agrade a Deus. Ah, pastor, ei, gente, solteirões, solteironas, José, ele era solteiro. Quando a senhorita Patifona, esposa de Potifar, chegou perto dele querendo seduzi-lo, sabe o que ele disse? Olha a espiritualidade do cara, jovem. Olha a espiritualidade. Ele disse: eu pecaria contra o Senhor, meu Deus, de modo algum. É assim que temos que fazer. Ah, temos não, né? Eu já sou casado. É assim que os solteiros têm que fazer. Eu corro pro abraço com a minha esposa. Gente, não falte o culto de casar e sexta. Nós temos ensinamentos valiosíssimos para vocês. Cadê os compromissados aí? Levanta a mão aí, namorando. Isso aí, tem alguns aí. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Apocalipse 21:8. Olha essa palavra de bênção para vocês. Os fornicadores não herdarão o reino dos céus. O é o glória a Deus, né? É o que está escrito, gente. Não sou eu, tá? Pelo amor de Deus. Gente, se guarde. Faz um propósito aí para isso parar. Assim você não vai continuar. Assim você toda vez vai ficar com a consciência pesada. Ou então casa logo. Ah, pastor, mas ele não quer casar. Larga esse traste. Larga, desculpa. Gente, é possível. Minha esposa tem uma frase que diz assim, que o maior gesto no amor conjugal não está nos braços que se laçam, nem nos lábios que se beijam, mas sim nos joelhos que se dobram para uma oração lado a lado. Ore pelo seu relacionamento. Vamos lá. Cadê os casados aí enrolados, amigados? Levanta a mão aí. Isso. Você também é tentado. Depois de casado é tentado. Essa semana eu e minha esposa vamos lançar um curso nas redes sociais para todo o Brasil sobre a questão do adultério, porque isso a gente sabe o quanto isso é perigoso. Né? Nós vamos ensinar como evitar o adultério, nós vamos ensinar as consequências do adultério e nós vamos ensinar as feridas, como curar as feridas após um adultério. Então fique ligado nisso, tá? Isso é importantíssimo, porque casal também é tentado. Tu até parou o som, né, filho? Isso. Pare mesmo, que eu não quero pegar na emoção agora não. Agora eu vou bater um pouquinho. Porque nós somos o quê? A Chama Church, minha igreja. Isso. É isso aí. Tá bom? Gente, preste atenção nisso. Se a Bíblia diz que o diabo não brinca de ser diabo, a carne, ela é fraca. E o pecado, ele mata. Vou repetir. O diabo não brinca de ser diabo. A carne é fraca. E o pecado, ele mata. Diante dessas três verdades, o que eu preciso fazer? Pôr limites ao redor do meu relacionamento, para que eu não seja tentado. Ah, pastor, mas eu ponho limite, sim. Eu ponho limite no meu celular. Eu tenho senha, minha esposa não pega, não, porque isso é privacidade. Irmão, pare com isso, pelo amor de Deus. Não faça isso não comigo, tá bom? Preste muita atenção nisso. Se o seu marido tem senha e você não sabe a senha, ou vice-versa, tem coelho debaixo dessa moita. Se não for uma coelhinha.
É. É. E coelho, você pode matar ele. E ele não faz barulho nenhum. Aí tem uns, sabe o que acontece? Nesse sistema mundano de hoje, já dominou a mente desse casal. Né? O que eles fazem? No meu tempo era Orkut, né? Aí eu reinei no Facebook, mas quando eu comecei a reinar acabou. Né? Eu não sei se dá tem. Sei que eu não tenho mais. E aí agora é Instagram, nessa onda de Instagram. Né? E aí lá no Instagram tá assim. Às vezes o marido curte uma mulher de biquíni. Às vezes a esposa curte um homem de sunga. Né? Gente, alguém aqui já vendeu Avon? Levanta a mão aí. Quem já vendeu Avon? Avon, tem algumas pessoas, né? Avon. Eu já vendi Avon. Minha esposa, quando a gente era compromissada, a gente queria comprar os móveis, né? Ela vendia Avon e ela me usava, né? Para vender. Eu era um bom vendedor, né? E aí, o que eu fazia? Eu deixava o catálogo, era assim, né? Aí a pessoa ia lá e marcava ali no pedido que ela queria o nome dela, não é isso? Sim ou não? Avon. Quando você curte a foto de uma mulher de biquíni ou um homem de sunga, a mensagem que você passa é essa aqui. Eu quero esse produto. É a mensagem que você passa. Não tem nada a ver, pastor. O inferno está cheio de gente que não tem nada a ver, que fala que não tem nada a ver. Eu não acredito no inferno, não, irmão. Isso não é um requisito para ir para lá. Acredite. Está vendo? E onde é que é o inferno, pastor? É no final de uma vida sem Cristo. Se você não coloca Cristo no seu casamento, lá vai virar o inferno. Lá começa o inferno. Por isso que Cristo precisa estar dentro. Por quê? Porque Jesus é o único capaz de fazer tudo dar certo em um ambiente que tudo já deu errado. Ele é o único capaz. Porque quando ele entra, ele transforma água em vinho. Transformação. Porque onde Jesus está, não pode piorar. As coisas precisam melhorar. O seu casamento vai melhorar em nome de Jesus. Resista à tentação. Assim você quebrará o sistema e adorará a Deus. Terceiro, vamos lá, vamos correr aqui. Pelo amor de Deus. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Foi muito forçado isso. Terceiro, Jesus, ele evangelizava, ele falava do evangelho do reino de Deus. Gente, preste atenção nisso. Eu estou falando de evangelismo, na prática. As primeiras palavras de Jesus, quando ele saiu da tentação do deserto, em Mateus 4,17, ele diz, arrependam-se que o reino de Deus chegou aqui na terra. Ele vai dizer em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em Mateus 24,14, ele vai dizer, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Temos uma mensagem. E interessante é que nós temos a única mensagem que é capaz de apagar o passado, transformar o presente e te preparar para o futuro. Vou repetir isso. Nós temos a única mensagem, gente, que é capaz de apagar o passado, transformar o presente e te preparar para o futuro. Jesus quer que você pregue. A Bíblia diz, a tempo e fora de tempo. Pastor, mas eu prego com as minhas atitudes. Jesus, ele fazia os dois. Ele, onde ele ia, ele transformava com palavras, com ações, com atitudes. Não dá para fazer só um ou outro. Tem que fazer os dois. Lembro semana passada. Semana retrasada. Eu estava dando uma corridinha no campo, aí tinha um pessoal ali, acho que era uma boca de fumo, vendendo droga. E o Espírito Santo falou no meu coração, vai lá e prega. Fala do meu amor. E eu fui lá. Parei, dei uma volta, né? Só para aquecer, né? Aí eu parei lá. Aí eles estavam tudo lá, esperando o pessoal, bolando, esperando o pessoal para vender. Aí eu comecei a falar de Jesus para aquelas pessoas. Aí uns dois começaram a chorar. Dizendo, eu preciso desse Jesus.
Alguns anos atrás, no início da minha conversão, na verdade, antes da minha conversão, eu era um cara muito baladeiro, assim, sabe? Há 15 anos atrás, eu gostava de banda, de carnaval, eu gostava de andar todo playboyzinho, roupa de marca, tudo emprestado. Gostava de brigar, apanhava, vixe, você não tem noção, mole. E aí tinha uma banda ali no Núcleo 3, eu sempre fui criado ali no Núcleo 3, tinha uma banda de carnaval. Aí nesse dia dessa banda eu apanhei, gente, eu apanhei tanto que eu fui parar no hospital. E aí quando nós, naquela madrugada, algo diferente aconteceu comigo. Por quê? Porque eu invoquei o nome do Senhor. Aí depois que eu vim entender, eu invoquei no meu quarto. Aí depois que eu vim entender o que a Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu dei o primeiro passo. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Eu dei o primeiro passo, eu clamei. E Deus me ouviu. Naquele momento, quando eu acordei, gente, algo diferente aconteceu comigo. Deu vontade de ir para a igreja, deu vontade de ler a Bíblia, deu vontade de falar para todo mundo que eu amava, de perdoar, de pedir perdão, de pagar todo mundo que eu devia, gente, por incrível que pareça, entendeu? E eu comecei a fazer tudo isso, porque Jesus me transformou. Um ano depois, gente, a mesma banda, o Senhor me dá oportunidade, Senhor. Me dá oportunidade, eu já tô todo socialzinho de pastor, né, e tal. Aí Deus me deu a oportunidade, eu fui lá para mais de 5, 6 mil pessoas, eu subi naquele palco e eu comecei a falar de Jesus Cristo para aquelas pessoas. Umas pessoas começaram a ensaiar uma vaia, mas outras pessoas começaram a mandar as pessoas pararem de dar vaia. Quando não, todo mundo estava fitado nos olhos, ouvindo a mensagem. E quando eu desci, eu abençoei todos. Aí era gente na escada, sabe? Gente na escada, assim, falando, puxa, eu tô arrependido, eu quero voltar para Jesus. De uma vez, uma pessoa aqui dentro da igreja chegou, pastor, o senhor não lembra, mas lembra daquela mensagem que o senhor pregou lá naquela banda? Naquele dia eu ia tirar a minha vida, pastor, e a sua mensagem transformou a minha vida. Eu fui para casa, larguei a bebida, larguei droga e hoje eu tô aqui servindo ao Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz em 2 Pedro 2,9, vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que anuncie as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma história que eu conto. Deus chamou um crente, sabe? Aqueles que sapateiam, relampeia, pega fogo. E disse, olha, você vai pregar uma missão ali. Na melhor faculdade daquela nação. Eu vou. Foi lá. Chegou lá, você vai pregar para aquele cara ali. Mas, Senhor, ele é o cara mais CDF aqui da faculdade. O cara andava cheio de discípulos atrás dele, sabe? O cara era o expert, o cara era o cara. Sabe? Aí Deus disse, vá lá e pregue para ele, fale do meu amor. Mas, Senhor, eles vão caçoar de mim, vá lá. Aí ele foi lá, começou a pregar Jesus. Aí o cara deu um show, né? Humilhou o crente. E provou por A mais B que Jesus era um homem normal e que Deus não existia. Provou por A mais B e todo mundo ali aplaudindo, o cara rindo. Aí o crente, com cara de leso, saiu pro cantinho, olhou pro céu e falou, Senhor, eu lhe disse, deixa eu ir embora. Já passei vergonha demais, eu não tenho como dialogar com esse cara. Ele é muito inteligente. Aí Deus disse, você vai lá com ele agora, no meio de todo mundo, e diga uma palavra para ele. Uma palavra só. Qual é a palavra? Você vai lá e vai dizer para ele, biscoito. Aí ele, Senhor, qual é a palavra? Aí ele, diga para ele, biscoito. Senhor, o senhor tem certeza? Tenho. Aí ele foi lá. Olha, Deus mandou te falar algo. O que Deus mandou tu me falar, rapaz? Deus não existe não, para com isso. Eu já te disse, aí o pessoal começaram a rir de novo. Bora lá, mais uma vez, mais uma humilhação. E ali ele estava ali. Fala aí. Eu vou argumentar esse teu argumento aí. Fraco. Aí ele olhou pro CDF, cheio de discípulos, e olhou na cara dele e disse assim, biscoito! Todo mundo começou a rir, que nem vocês assim. Aí ele disse, Deus mandou tu me falar isso? Biscoito. Ah! Deus mandou tu me falar isso, biscoito. Aí todo mundo rindo, bagunçando. Aí o CDF olhou para trás e disse, mandou todo mundo fazer silêncio.
olhou para todo mundo, olhou para o crente e disse: olha, se Deus mandou você me falar isso, é porque Deus existe mesmo. E aí ele foi explicar o porquê. Ele falando que eu estudei tanto na vida para tentar arrumar uma solução para o mal que existia dentro de mim. E através dos estudos da ciência, eu descobri que o mal que existe dentro de mim é porque quando eu era criança eu roubava biscoito escondido da minha avó. Mas eu nunca contei isso para ninguém. E se Deus mandou você me falar isso, é porque Deus existe mesmo. Ei, deixa eu te dizer, se Deus, através de você, mandar você falar uma palavra apenas, não importa qual é a palavra, Deus sabe de tudo, Deus desmonta tudo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10:4 que as nossas armas, as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruindo todo conselho, toda altivez, todo conhecimento que se levanta contra o entendimento de Cristo e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Gente, se Deus mandar você pregar, pregue, fale cada vez mais, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai transformar todos ao seu redor para quebrar todo o sistema maligno. Penúltimo, essa atitude de Jesus me chama muito a atenção. E se você praticar isso, você quebra todo o sistema. Todo o sistema, sabe qual é? É simples. Perdão, repitam comigo, perdão. Jesus me fascina, gente. E eu creio que não somente a mim, mas todos vocês. Porque ele me fascina. Como pode, no exato momento que Jesus é traído por Judas, presta atenção, era para detonar o primeiro fenômeno, o gatilho da memória, e abrir uma janela traumática, o killer, pois a traição é um golpe fatal, e quem nos traz geralmente são as pessoas mais próximas, os amigos, porque os inimigos apenas, eles te frustram, mas aqueles que você se doa e te machucam na raiz, aí sim acontece uma traição. É nesse momento que abre uma janela traumática, geralmente, ou você agride, ou você recua timidamente. Mas a maioria das pessoas, elas agridem. Quando pisam no pé dela, elas vão com tudo para agredir. Outras, elas recuam timidamente. Mas para a surpresa da psicologia, da psiquiatria, da sociologia, da psicopedagogia, Jesus não fez nenhuma dessas coisas. Ele faz algo extraordinário. Ele não agride, ele não recua, ele olha para o seu traidor e o exalta e disse: amigo. Só uma pessoa, gente, cheia da graça de Deus, é capaz, depois de uma traição, perdoar e chamar outra de amigo. A graça de Deus desativa o mecanismo de violência que há dentro de você, porque a graça de Deus, ela encontra espaço tanto para a pessoa que foi violentada, como para aquela que violentou. A graça de Deus é para todos, Jesus Cristo é para todos. Tem um vídeo, eu mandei separar o vídeo para vocês verem aqui, apaga a luz aí, coloca esse vídeo aqui rapidinho, é um vídeo que ficou famoso no mundo inteiro, coloca aí rapidinho, Josué. Sino de Green River. Até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm sentimento. E esse psicopata, ele matou mais de 40 mulheres. Eles prenderam o sujeito e você sabe que lá na América tem essa questão de levar a vítima pro júri popular e as pessoas podem enfrentar. Uhum. Então tem vários vídeos das pessoas falando assim: você deve morrer no inferno. A mulher estava até cuspindo aqui.
Eu odeio você. Se eu pudesse, eu picava você. Te ódio, você é um monstro. E ele olhando assim, com um olhar frio. E o único sentimento que ele esboçava, além da frieza, era o desdém. Sabe a ironia? Que é o camarada que sabe. Aí chegou um senhor, suspensório assim, uma barba grande, e falou assim: o senhor tornou minha vida muito difícil, embargando a voz. Eu sou um cristão. E o senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é o de perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o Senhor, mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do que o Senhor fez com minha filha, eu perdoo o Senhor. Sinta-se perdoado. Naquele momento, contrariando todos os prognósticos que dão de sociopata, ele chorou. A graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz. Aleluia. É a graça de Deus, gente. Somente a graça de Deus pode fazer isso. E em último lugar, aqui eu encerro essa mensagem. Última atitude de Jesus, que quebrou todo o sistema que havia na terra. Através dessa atitude dele, ele estabeleceu um novo sistema. E é assim que ele vai governar pela eternidade. E nós estaremos com ele. Sabe qual é essa atitude? Sacrifício. Jesus Cristo se sacrificou por mim e por você. A morte da cruz era a morte mais perversa. Foi pregado no madeiro. Não foi na mão, não. Foi aqui. Porque se fosse na mão, o peso do corpo rasgaria a mão. Ele morreu provavelmente por falta de ar. Passou horas. Foi por você. Ele passou horas. Foi por você naquela cruz que ele morreu. Ali naquela cruz ele estava carregando os meus pecados e os teus pecados. Ele aguentou até a última gota de sangue. Ele aguentou uma coroa de espinhos. Ele aguentou calado. Ele até orou pelos seus inimigos, pedindo para que Deus o perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Ele dava suspiros, mas chegou um momento que ele olhou para os céus e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou para nossa justificação. E quando ele se levanta daquele sepulcro, ele deixa uma mensagem oculta que hoje Deus quer revelar para você. Sabe qual é essa mensagem? Coloca aqui em João 27, eu vou ler. João 20, versículo 7. Diz assim: bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Quando ele ressuscita, ele pega o lenço e tem o trabalho de dobrar
e colocar parte no sepulcro. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Aqui tem uma mensagem. Para nós entendermos isso, nós precisamos estudar um pouco da cultura judaica, sobre o amo e o servo. O que acontece na cultura judaica sobre o amo e o servo? Quando o amo está jantando, o servo precisa ficar um pouco longe, só observando o amo jantar. Quando o amo acaba de jantar, se ele pegar o lenço, limpar a barba, limpar o rosto, amassar e jogar, ele sai. Ele está dizendo, com o lenço amassado, que o servo pode vir e limpar a mesa, que ele não vai mais voltar. Mas se aquele amo que está jantando dobrar o lenço, colocar na mesa dobrado, coloca o texto, colocar na mesa dobrado e sair, ele está dizendo: ei, eu vou voltar, não retire a mesa ainda, eu vou voltar. Jesus vai voltar, é promessa, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar um lugar para quando eu voltar. Para quando eu voltar, vocês estejam comigo. Aleluia. Jesus vai voltar. Eu quero fazer uma oração por você. Feche os olhos.